Muito bem-vindas a mais um vídeo aqui de domingo, um vídeo descontraído, onde eu não faço quase nenhum corte para se tornar mais um bate-papo. Quem gosta de vídeo longo já pode então se inscrever, se você ainda não está inscrito. Aos domingos eu faço esse tipo de vídeo onde a gente vai conversar mais e às quartas-feiras eu vou postar um vídeo mais curtinho, onde eu trago um tema mais específico, mas hoje, dia de domingo, é dia de descanso, então aproveito para fazer uma maquiagem do dia com esse clima mais descontraído. E como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje eu trouxe para vocês makes que eu só usei uma vez. Pode ser que alguma delas eu tenha usado 2 vezes, mas eu garanto a vocês, não passa disso, 2 vezes, porque é até onde eu consigo me lembrar a respeito de cada um desses produtos. A maioria, sim, uma vez. Se algum deles eu usei mais de uma vez, foi no máximo 2 vezes, tá? Então, vamos embora começar. Tenho aqui produtos que, inclusive, faz tempo que eu não mexo neles na minha gaveta. Até quando eu fiz uma arrumação há pouco tempo, eu não tenho essa memória de ter manipulado esses produtos, então vai ser bem interessante fazer esse vídeo aqui com vocês hoje, para que eu possa também relembrar como esses produtos vão performar e até vai ser interessante para ver como eles vão agir na minha pele juntos nessa maquiagem de hoje. Então, vou começar com esse spray aqui da Biossance, que na verdade ele é um tônico. Quando eu comprei ele, eu comprei na intenção de aplicar como se fosse mesmo uma bruma. Mas lendo aqui os componentes dele, eu percebi que ele atua mais como skincare. Então, por isso eu vou começar com ele, porque ele também tem esqualano, ácido hialurônico e o que mais na sua composição? Tem um misto de tônus aqui que hidrata e equilibra a pele. Então, eu entendi que ele vai ser mais apropriado para usar na hora de fazer a preparação da pele. Eu já estou com hidratante e protetor solar no rosto. Só apliquei um balme aqui, porque eu gosto de ter os lábios hidratados antes de começar a make, mas na hora de aplicar os produtos de lábio, eu vou tirar o excesso, porque ajuda também na hora de fazer a aplicação do batom, enfim, vocês vão ver o que eu vou trazer aqui. Mas vou começar então aplicando esse tônico, e eu lembro que ele tem um cheirinho bem agradável de mato, eu costumo dizer isso, um cheirinho de mato, que remete justamente a essa ideia de refrescância, de hidratação. Então, bora lá aplicar. Não fiz cortes para que vocês possam ver a quantidade que eu apliquei, porque realmente esse produto, ele traz essa sensação de refrescância que dá vontade de aplicar mais e mais. Além disso, o borrifador dele também é bem suave, então não vem aquele jato muito forte no seu rosto, o que facilita também a fazer uma espalhabilidade mais uniforme das gotículas na sua pele. E olhando aqui no espelho, eu acho que já trouxe uma certa radiância aqui na pele. Interessante. Acho que minha pele não estava assim antes. E eu quero fazer um teste nesse vídeo também. Como eu disse que eu vou focar na hidratação da pele, na preparação da pele quando eu for usar esse produto, eu quero fazer um teste. Depois que eu aplicar um pó, eu quero ver se esse produto funciona também para trazer de volta a radiância, esse viço da pele depois que a gente aplica um pó. Então, eu vou deixar ele aqui de lado, vamos voltar com ele já já, mas de cara eu já lembrei porque que eu gosto dele, mas acabei deixando ele um pouquinho de lado, porque ele não faz parte necessariamente dos passos da maquiagem, a não ser que eu queira dar uma intensificada aqui na hidratação da pele. E vamos para a base. A base, que inclusive é a mesma marca do corretivo que eu trouxe hoje, não sei porquê, gente. Eu usei só uma vez, que foi quando eu fui testar essa base, e deixei lá na gaveta. E era uma base que já tinha um tempinho que eu tava de olho nela. Ficou ali, olha, no meu carrinho de compras da Sephora há um tempo. E foi inclusive numa promoção, se eu não me engano, acho que foi ano passado na Sephora Sale, que acabei comprando com desconto. Que é essa base aqui da marca Makeup by Mario. A cor que eu tenho é a 9W
E realmente eu não consigo nem lembrar, gente, qual foi a performance dessa base de tanto tempo que faz que eu testei essa base. E agora eu tô olhando aqui pra minha bandejinha. Com licença, gente, não vai ser a base que eu vou aplicar. Tem outros produtinhos aqui ainda que eu quero trazer pra vocês, que faz parte ainda da preparação da pele e que de fato só usei uma vez. O primeiro deles é esse aqui. É um produto da L'Oréal que ele serve para dar um glow na pele. Ele vai substituir produtos similares ao Hollywood Flawless da Charlotte Tilbury ou até aquele outro Hello Glow, se eu não me engano, acho que esse é o nome, da Elf, para dar justamente uma iluminada na pele e pode ser usado até como primer. Mas eu tenho um primer aqui também. Hoje eu trouxe de tudo, gente. O que eu achei na minha gaveta que eu imaginei que eu usei só uma vez, que desce, obviamente, para aplicar no rosto e fazer uma make completa, eu coloquei aqui. Então, eu vou usar esse produtinho aqui da L'Oréal. Se eu não me engano, ele tem 3 tonalidades diferentes. Essa que eu vou aplicar é a 902, que se chama Light Glow. E eu lembro que é bem fininho, apesar de ter um aspecto... Ui! Faz tempo que eu não uso, que até estourou aqui a primeira gota. Ele tem um aspecto perolado. Olha, ele não é muito emoliente, ele não escorre. Mas eu me lembro que na primeira aplicação, quando eu coloco assim no rosto, parece que você vai ficar mais iluminada do que, sei lá, um poste de luz. Mas não fica necessariamente assim, porque obviamente você vai espalhar e aí essa luminosidade vai começar a ficar um pouco mais discreta, mas aparece. Tá vendo? Olha, eu tô espalhando aqui pela minha pele e eu consigo ver nitidamente essa iluminada que o produto trouxe para minha pele. Olha, bem bonita, né? E é um tipo de produto que você pode também misturar na sua base. Você pode até colocar em pontos específicos do seu rosto que você queira iluminar, não no rosto inteiro. Mas eu gosto do rosto iluminado. Eu acho que é um produto que vale a pena investir, principalmente quando ele é mais baratinho. Se eu não me engano, esse da L'Oréal, aqui na Inglaterra ele custa em torno de 8 ou 10 libras. E o da Charlotte Tilbury, mais de 40 libras, se eu não estiver enganada. Então, a diferença é bem grande. Agora vamos de primer e o escolhido para esse vídeo é esse aqui da Laura Mercier. Sim, usei apenas uma vez esse primer. Ele se chama Pure Canvas Primer. Essa embalagem conta com 25 ml de produto. E mais uma vez, não me lembro da performance e nem da textura desse produto. Vou aplicar aqui. Ele parece um cremezinho hidratante, não é também muito emoliente, mas ele escorre um pouco, tá vendo? Não é aquele tipo de primer siliconado, ele vai mesmo dar uma hidratada na pele e pelo nome dele, Canvas, eu imagino que ele vai fazer aquela camadinha, aquele filtro para que facilite na hora de você aplicar a sua base em seguida. Eu espero que eu não esteja passando produtos demais na cara, gente, porque eu já tô vendo a minha pele aqui, olha, emplastada. Mas eu vou deixar secar bem antes de vir com a base, para evitar qualquer tipo de problema na hora de espalhar, porque é importante também respeitar o momento de cada produto que você aplica, que é necessário, de fato, ter a absorção pela pele, ou até mesmo para que ele assente na sua pele. Mesmo que não seja um produto para a pele ser absorvida, mas que ele assente, que ele seque, que dê a sua melhor forma na hora de aplicar, para depois também, se a gente tiver que criticar alguma coisa a respeito do produto, a gente vai ter certeza que aplicou da forma que deveria ser. Agora sim, pele pronta, preparadíssima para receber essa base aqui da Makeup by Mario. Como eu disse para vocês, o número da minha cor é a 9W e lembrando, não tenho mais nenhuma memória de como essa base performou. Eu consigo lembrar agora, pegando na textura, que é uma base que tem uma cobertura alta, ela é um pouco mais densa. Então, não vou colocar muitos pumps, eu coloquei 1,5. O segundo pump, na verdade, não chegou a ser completo, não. E aí, vou fazer como eu sempre faço, que vocês sabem aqui, espalhando um pouquinho com o dedo, antes de vir com a esponjinha, que senão eu tenho a impressão que a esponjinha absorve boa parte do produto
e depois fica difícil para lavar. A esponjinha fica ali cheia de produto e aí na hora de lavar na torneira, você fica lá horas espremendo a esponjinha e também não é legal ficar desperdiçando produto, né? Principalmente quando a gente está falando de um produto que custa caro. E eu lembro agora que quando eu comprei, eu tinha achado essa cor um pouquinho escura para minha pele, mas como eu tô um pouco bronzeada, agora tá dando super certo, tô gostando da cor. Porque o W é de warm, quente, e na época eu me lembro que eu tava achando um pouquinho escura demais para o meu tom naquela época. Inclusive, falando de base, vamos aproveitar e conversar um pouquinho enquanto eu espalho essa base. Eu vou espalhar hoje com a esponjinha úmida. Falando de base, eu tava até aqui pensando como que vocês estão em relação ao lançamento aí da base Mascavo da Mariana Saad. Vocês se interessaram em comprar? Vocês compraram? Tiveram dificuldade na hora de escolher sua cor? Porque eu tenho visto aí muitas meninas comentando sobre a dificuldade na hora de escolher a cor no site. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem interessada, viu? Assistindo as resenhas das meninas que já compraram e vendo o acabamento dessa base, eu fiquei muito interessada. Mas para quem não sabe ainda, eu não moro no Brasil, eu moro na Inglaterra e eu só tenho a chance de testar produtos nacionais quando eu vou ao Brasil e compro, ou se alguém vem me visitar e eu faço alguma encomenda, enfim. Mas eu confesso que eu não tenho o hábito de comprar muitas bases ou produtos nacionais, porque eu fico com medo de gastar um dinheiro que vai ser um produto que eu não vou usar com muita frequência. E eu sei que os produtos no Brasil têm data de validade, diferente dos produtos aqui na Europa. A validade deles é de acordo com a abertura da embalagem. Então, por exemplo, essa embalagem aqui da base tá até dizendo aqui, olha, depois de aberta, você tem que usar essa base em até, só que vem muito pequeno, é até difícil de ler assim, 12 meses. Acho que tá dizendo 12 meses. Então, é a partir da abertura do produto. E aí, eu sei que os produtos nacionais têm lá a sua data de validade independente da data que você tá comprando o produto, quando você for abrir o produto. E aí eu acho que pode acontecer um certo desperdício de eu comprar o produto, trazer para cá ou pedir para alguém comprar, vai ter um tempo em que a pessoa vai guardar o produto para mim e até chegar nas minhas mãos e eu de fato começar a usar, já vai estar bem mais perto da data de validade. Mas essa base da Mariana Saad, da Mascavo, gente, eu fiquei muito interessada em comprar. Primeiro por conta do acabamento da base. Inclusive, eu quero comprar para fazer alguns testes e comparar com outras bases que eu tenho aqui, que são consideradas aí no Brasil bases importadas, que eu já tenho uma ideia de quais bases eu vou querer comparar. Por exemplo, a base da NARS, Light Reflecting, eu acho que é um acabamento muito parecido com essa base da Mariana Saad. Apesar de eu nunca ter testado, nunca ter aplicado no meu rosto, mas pelo que eu vejo no vídeo, parece que elas têm algumas similaridades. E eu quero também ver quais outras bases da minha coleção podem ser um dupe dessa base internacional, da base importada que eu tenho. E aí também pode ajudar vocês. Posso trazer vídeos aqui dando as minhas considerações e, obviamente, a partir das minhas primeiras impressões, vai ser total a minha opinião, mas dentro do que eu conheço de base, tentar ajudar vocês para ver se vale a pena investir. Só que se de fato eu conseguir fazer esse vídeo, ele vai vir um pouco tarde comparado aí ao boom do lançamento da base. Se vocês tiverem essa paciência, aguardem que em dezembro eu vou estar no Brasil, vou ficar no Brasil até meados de janeiro, e aí no final de janeiro eu posso já trazer esse tipo de comparação, porque eu quero a base para mim. Foi uma base que realmente eu me interessei em comprar para uso pessoal, e eu acho que a cor que vai servir para mim é a 17W. Inclusive, eu assisti os vídeos da Ritinha, da Tour da Beleza, né? Esse é o nome do canal dela. E eu gosto muito de assistir os vídeos dela, eu acho ela incrível. E eu percebi o erro que ela cometeu na hora de escolher a base, assim como muita gente que tentou escolher pelo site e acabou comprando a 25N, se eu não me engano. E depois parece que a marca entregou para ela
mandou algumas cores de corretivo e base, e aí ela descobriu que o 17W é a cor dela. E eu acho que o meu tom de pele é muito parecido com o dela. Quando eu vi a aplicação do 17W na pele dela, eu pensei, acho que essa é minha cor. Então, vou deixar chegar mais perto da época que eu for pro Brasil em dezembro para eu comprar a base e pretendo trazer aqui no canal. Fiquei bastante interessada, não só pela formulação e pelo acabamento da base, mas a embalagem também ela tá bem bonita, né, gente? Eu acho que a Mascavo dessa vez conseguiu se redimir aí dos erros que cometeram, que já foram super polemizados aqui. Também acho que não tem mais necessidade de atacar a marca. Eles estão fazendo o trabalho deles, que é de corrigir o erro e trazer aí novos produtos e bem longe daquele erro que aconteceu no passado. E isso acontece e tudo bem. Eu acho que essa marca aí chegou para revolucionar o mercado nacional. Estou bem interessada, inclusive, no iluminador em bastão. Parece que ele também está sendo bem elogiado, enfim. Depois vocês me contem aqui, que eu gosto de saber também o que vocês acham a respeito desses lançamentos aí no Brasil, porque como eu não tenho acesso aqui, quando for ter acesso já vai ter passado aí o momento do lançamento, e eu fico aqui curiosa só assistindo os vídeos, as resenhas, para tentar descobrir se eu vou me interessar ou não. Mas a base da Mascavo, sim. Tenho 100% de certeza que eu vou comprar quando chegar em dezembro. Se tiver em estoque, eu espero que sim. Então, continuando, vamos embora agora pro corretivo. Eu também tenho aqui, como eu disse para vocês, da marca Makeup by Mario. Quando eu comprei a base, também comprei o corretivo. E quando eu testei a base, também testei o corretivo e não toquei mais neles. Esse corretivo, eu escolhi ele na cor 240. É uma cor mais neutra, como eu costumo usar na minha pele. E eu não lembro, gente, de novo, não consigo lembrar da cobertura e da performance, do acabamento aqui desse corretivo. Eu tô vendo aqui que o pincel, apesar dele ser bem fininho, ele carrega bastante produto, viu? Olha só como tem bastante ainda aqui para aplicar, que normalmente pincéis assim mais estreitos não trazem muito produto não, mas esse até que trouxe bastante. Nessa embalagem aqui do corretivo, vem com 5,8 ml de produto e a base 30 ml, como é normal na maioria das bases. Eu vou espalhar também com a esponjinha, que eu acho mais prático quando eu tô usando produtos da mesma marca. Então aí eu uso a esponjinha que eu já espalhei a base, que eu acho que os produtos começam ali a conversar entre si. Dá para perceber que o tom do corretivo ele é um pouquinho mais claro, mas eu acho que eu comprei ele justamente mais para iluminar do que para cobrir. Porque como eu não tenho muitas olheiras, é fácil eu usar esse truque aqui na minha pele. Não tenho necessidade de comprar corretivos até mais escuros ou corretores. Eu até tenho corretores, quase não uso. Eu quase trouxe eles também, um deles para esse vídeo. Mas eu já usei mais de 2 vezes, então eu falei, não. Aí eu não vou estar sendo fiel ao tema do vídeo. Enfim, e aí falando ainda sobre bases, eu vi alguém falando sobre isso, eu não me recordo quem agora, gente. Alguém estava falando, em algum podcast que eu estava assistindo, que o ideal seria cada um ter pelo menos 2 cores de base. Porque a nossa pele, a cor da nossa pele, ela não fica igual o ano inteiro. E isso é muito verdade. Independente do estado que você more, do país que você more, o quão quente seja o seu lugar, você tem variação aí, né, na tonalidade da sua pele. O quão exposto você tá ao sol, ou se você tá passando o inverno muito agasalhado e sem sair muito, se expondo ao sol, e aí acaba tendo essa diferença sim. Eu aqui na Inglaterra, que a maior parte do tempo, a maior parte do ano é com chuva, frio, céu cinza, eu fico muito pálida a maior parte do ano, mas quando sai sol, eu vou lá e praticamente abraço o sol. Como uma boa carioca, eu sou apaixonada pelo sol. E aí, quando eu vou me bronzear, eu acabo ficando, olha, com a pele um pouco mais escura, né, bronzeada, e aí vai dar uma diferença. Então, quando eu tenho 2 bases, ou da mesma marca ou não, de tons diferentes, um tom mais claro, outro tom mais escuro, me ajuda muito na hora de fazer o tom ideal para o momento em que minha pele se encontra. Então, olha, o corretivo já foi aplicado,
Eu tô vendo aqui, ele tem uma cobertura média, eu diria até de média alta, porque mesmo espalhando com uma esponjinha úmida, que normalmente acaba absorvendo mais do produto, olha, deixou uma cobertura bem bonita aqui na região das olheiras, olha. Deu essa iluminada que eu também gosto e a pele, ela está belíssima. Eu tenho certeza que esse produtinho aqui ajudou bastante, o da L'Oréal, que deu essa luminosidade aqui por baixo. E talvez o spray aqui da Biosense também pode ter ajudado, viu? Olha só como é que tá uma pele hidratada, bem iluminada, mas sem exageros. Eu gostei, tô gostando bastante dessa pele hoje. E aí me conta, o que vocês acham em relação a esse comentário? De ter uma base mais escura, outra mais clara, para ir você fazendo adaptações. Às vezes as pessoas têm as bases mais claras e mais escuras por erro, não intencionalmente, como vem acontecendo aí. Infelizmente eu vejo que muitas pessoas acabaram comprando a base da Mascavo, recompraram e às vezes na terceira compra não conseguiram achar a sua base, o seu tom certo, o tom ideal da sua pele. É triste, porque é dinheiro que se gasta e a gente sabe o quanto é difícil a gente trabalhar para ganhar o nosso dinheiro. A gente quer investir em algo que vale a pena e que a gente não vai se arrepender. Mas se acontecer de comprar 2 tons que você consiga usar, tudo bem, né? Ou se você conseguir repassar para outra pessoa que vai conseguir usar, o importante é não ter desperdício nem de dinheiro nem de produto, né? Continuando então, gente, vou falar aqui de um outro produto cremoso antes da gente selar essa pele, que é um produto que eu percebi que eu usei somente quando eu vim testar aqui no canal. Ele é um blush líquido da linha Iconic London e eu achei esse blush muito clarinho para minha pele, um tom frio que normalmente não combina com a minha cor. Essa cor aqui se chama Rose Riot e ele é um blush líquido que ele espalha bem fácil. Eu lembro que quando eu fui aplicar, eu fui com bastante cuidado porque eu não sabia da pigmentação dele. Olha isso, eu peguei para aplicar e não peguei o pincel. Linda, né, Alessandra? Você está nota 10. Então, deixa eu ver um pincel. Eu vou usar esse aqui, que eu acho que ele espelha bem produtos cremosos. Olha, tá vendo? Ele praticamente some no meu rosto e deixa uma cor que não sou muito fã, não. Infelizmente, esse blush, ele não funcionou pra mim, olha. Não tem nem cara de blush, né? Se eu aplicar até direto na pele, olha, e vier com o pincel, essa pigmentação aqui, ela vai começar a sumir conforme eu vou espalhando. E eu não vejo nem sinal de blush. E eu não vou aplicar mais, porque senão vai ficar camadas e camadas e camadas de produto. E isso não vai ser legal para os próximos que eu vier a aplicar. Mas foi uma decepção esse blush. Eu não achei que ele tenha valido a pena, não. Eu não comprei ele sozinho, não. Eu comprei ele num kit que veio um iluminador líquido, que valeu super a pena. Esse eu continuo usando. E veio uma máscara de cílios. Eu já tô dando spoiler, gente. A máscara de cílios, que eu usei só uma vez também, é da Iconic London, que veio nesse kit. Mas quando chegar na parte dos cílios, vocês vão ver que produto é esse. Então, olha, decepção, não gostei. É uma marca que ela é super recomendada e super conhecida por iluminadores. Os iluminadores dessa marca são super potentes, mesmo os líquidos, eles praticamente te cegam quando você faz a aplicação, mas o blush eu acho que deixou a desejar. A marca pode investir um pouco mais aí na hora de fazer a fórmula dos seus blushes. Pelo menos essa cor, pra mim, foi decepção. Bom, já fui em todos os produtos cremosos líquidos e agora eu já vou selar essa pele. Mas antes, deixa eu tirar aqui qualquer excesso de produto aqui na minha pálpebra. E pó, gente, não é um pó solto. Eu fiquei meio na dúvida porque eu não gosto de selar minha pele quando ela tá assim bem úmida com pó compacto, porque eu acho que o pó compacto ele é um pouco mais grosso, ele não é tão fino quanto o pó solto. Mas os pós soltos que eu tenho, eu uso todos, gente, porque eu procuro investir meu dinheiro em produtos que eu tenha quase 100% de certeza que eu vou gostar. Então, até quando eu vou comprar alguma coisa que é novidade,
eu não vou pela empolgação. Eu procuro pesquisar bastante, porque gasto do meu bolso, então não quero jogar dinheiro fora. E por isso, os pós soltos que eu tenho, eu amo todos. Então já usei diversas vezes, não consigo nem contar. Mas tem um pó compacto aqui que de fato eu usei uma vez só. E não é porque eu não tenha gostado dele. Talvez ele tenha ficado um pouco esquecido ali na minha gaveta e trouxe ele aqui pra gente usar nessa maquiagem de hoje. É esse pó compacto da marca Estée Lauder. Ele se chama Double Wear Stay in Place Multi Powder e o número dessa cor é 4C1 Outdoor Beige. Ele é uma embalagem lindíssima. Eu acho perfeita pra gente carregar na bolsa. Vem com um espelho também belíssimo pra gente usar. E vem aqui o produto. Embaixo não tem... Ah, tem! Não lembrava. Ele tem aqui um compartimento com a esponjinha. Mas eu já falei aqui várias vezes, eu não sou muito fã dessas esponjinhas que vêm nas embalagens. Somente em caso de emergência. Eu mantenho na embalagem, que se eu levar pra rua, tá aqui. Se eu precisar usar, eu sei que eu tenho essa esponjinha. Mas em casa, eu dou preferência à minha esponjinha de pó, que vocês já conhecem. E eu vou fazer dessa forma, como eu faria com o pó solto. Eu vou pegar aqui na embalagem, vou dar uma esfregadinha, que ele não sai muito fácil, não. Mas ele também é fininho, esse pó da Estée Lauder não me parece ser muito grosso, apesar de compacto. Olha, deu uma seladinha aqui bem discreta, vou aplicar de novo. Olha, selou e eu acho que realmente respeitou aqui as minhas linhas finas sem marcar. Mas eu evito selar o rosto com pó compacto porque normalmente adiciona cor. Vocês estão vendo que aqui, olha, já deu uma adicionada na cor comparada à minha testa? E isso aqui eu não gosto muito não, porque aí eu prefiro manter a cor da pele bem próxima à cor da base, que senão eu acho que começa a dar diferença nas outras áreas do rosto que eu não tô aplicando pó. E aí eu gosto de concentrar na zona T, que é onde traz mais oleosidade. E tá vendo, olha, aqui já teve adição de cor, mas aqui que eu ainda não apliquei, tá dando essa diferença. Então, por isso que eu evito selar o rosto com um pó compacto. Pó compacto, para mim, é só para finalizar ou então para fazer um retoque na rua, e por isso essas embalagens são ótimas para você carregar na bolsa e levar até numa nécessaire. Se você estiver viajando, num caso de emergência, você tem ali um pó compacto. Então eu vou fazer o seguinte, fiz essa aplicação com a esponjinha na zona T e eu vou pegar o meu pincel de pó, assim, bem fofinho, e tirar qualquer excesso que possa ter ficado aqui, para que não dê nenhuma diferença no restante do rosto. Eu tô vendo que ainda tem aqui o viço da base, porque aqui eu não passei o pó e nem aqui. Mas eu deixei de propósito, porque o próximo produto que eu trouxe é um produto que eu amo, gostei bastante da primeira vez que eu usei, mas por algum motivo ficou lá esquecido, eu usei só no dia que eu testei, que é essa paletinha aqui da NARS. É uma paleta de rosto com o famoso Bronzer Laguna. O nome dessa paleta, inclusive, se chama Laguna Ultimate Face Palette One. Número 1, porque é a primeira tonalidade, tem, se eu não me engano, o número 2, que são cores, são tons mais escuros, para peles mais escuras. E vem assim, olha. Inclusive, eu vou usar essa paletinha também para iluminador e sombra, tá? Então, olha, temos aqui esses dois tons de contorno ou bronzer. Aqui nós temos o iluminador e aqui embaixo nós temos esses tons de sombra. Então, eu vou usar todos eles para que a gente possa fazer o look completo aqui e matar a saudade aí dessa paletinha, que ela é maravilhosa. Então, para fazer a aplicação desse bronzer, eu vou pegar um pincel de cerdas mais firmes e eu vou começar com esse tom aqui do meio, que ele é o tom mais escuro. Tá bem escuro, né? Mas tá bom, eu tô me sentindo bronzeada hoje, gente. Vou no tom mais escuro. Vamos fazer aqui uma pele bem bronzeada, do jeito que eu gosto de me ver no espelho. Inclusive, quando eu morava no Brasil, vocês ouviram falar que eu sou do Rio. Então, gente, eu era rata de praia. Eu gostava muito de ir à praia final de semana com as minhas amigas,
programa de final de semana, você tá duro, não tem dinheiro pra sair, é praia. Porque praia é de graça, no máximo você faz aí um sanduíche natural, você compra uma água de coco na praia, então é um passeio barato, divertido e sol não falta no Rio de Janeiro, né, gente? Então é algo que eu sinto bastante falta da minha vida aqui de Inglaterra, desde que eu vim pra cá em 2016. Mas temos aí outras chances de matar a saudade de sol, de praia, que é viajando para alguns países vizinhos, que o sol é mais frequente e que as praias são mais decentes também. Mas nada se compara ao meu Rio de Janeiro, gente. O meu Rio de Janeiro tem todos os problemas que todo mundo já conhece, mas é a minha cidade natal, é de onde eu vim, que eu sou muito orgulhosa, eu amo meu Rio de Janeiro. Eu posso falar mal do meu Rio de Janeiro, mas ninguém mais fala mal do meu Rio de Janeiro. Vocês são assim também? Com a cidade de vocês? Ai, gente, eu sou super. Eu amo meu Rio de Janeiro. Às vezes eu reclamo de tantas coisas, principalmente quando eu ainda estava lá, e são coisas que todo carioca que se reconhece aqui, quem for carioca, até escreve aqui se você for carioca, sabe que a gente reclama de muita coisa. Mas não queremos ouvir mais ninguém reclamando do nosso Rio de Janeiro, só a gente, né? Mas eu sou apaixonada pela minha cidade, então eu era rata de praia, gente. Então eu só me reconheço olhando no espelho quando eu me vejo assim bronzeada, mas de preferência um bronze natural do sol. Graças às maquiagens, quando não dá, a gente usa aí essas alternativas. Mas olha, como esfumou super bem, eu amo esse bronzer, gente. O Laguna realmente é icônico, não tem como contestar. Se você ainda não experimentou, bote as suas mãozinhas nesse bronzer, porque ele é tradicional, nunca sai de moda. Podem vir outros bronzers magníficos, como eu também sou apaixonada pelo da Giorgio Armani, da Charlotte Tilbury, são bronzers também que eu sou apaixonada, mas Laguna, tanto a versão em pó quanto a cremosa que eu também tenho, as duas versões são perfeitas, esfumam super bem e trazem aí, olha, esse quentinho no rosto que deixa lindíssima a sua pele. Então bora lá continuar. Agora eu vou fazer a aplicação desse iluminador. Eu vou usar o pincel que eu sempre uso para iluminar, que é esse aqui da Real Techniques. E ele é um iluminador dessa paleta que tem um fundinho mais dourado, até porque faz mais sentido. Por ser uma paleta com o tema Laguna, tem que puxar mais pro dourado. Inclusive, eu acho que eu exagerei. Mas vambora, vambora. Estamos aqui para isso, matar a saudade dessas makes que eu não uso já tem um tempinho. E hoje eu não tenho planos de sair de casa não, gente. Eu tô me maquiando só pra gravar e pra passar meu dia, porque mesmo em casa eu gosto de estar maquiada. Vocês também são assim? Eu sou tão apaixonada por maquiagem, gente, que pra mim todo dia é dia de se maquiar. Então, olha, ficou assim o bronzer com o iluminador. Vou voltar com essa paleta para aplicar nos olhos, mas antes eu tenho que aplicar ainda um blush, porque eu tinha aplicado só o blush líquido, que foi aquele da Iconic London que vocês viram, mas tem um blush aqui também, cremoso barra pó, que faz tempo que eu não uso. Eu acho que eu usei só uma vez mesmo, que é esse aqui, da MAC. Vocês já viram essa embalagem? Eu acho que foi uma edição limitada, mas é da linha Glow Play. Esse daqui, essa cor, se chama Peaches and Dreams, mas ele é da linha Glow Play Blush. Mas é uma embalagem bem diferente, olha, roxinha, com esse tema floral lindíssimo. E ele tem um fundo bem apessegado, tá vendo? Não me lembro como ele fica, gente. Sinceramente, foi só uma vez que eu usei. Ele também tem, olha, essa característica aqui de ser baked, que quando você aperta ele afunda, dando essa sensação cushion. E eu vou aplicar esse blush com um pincel de cerdas mais macias, porque ele pode dar uma chinelada. Eu tô achando que esse blush, ele pode vir com tudo. Eu não me lembro, sinceramente, eu não lembro qual vai ser o pincel mais adequado para aplicar esse aqui. Mas eu vou usar esse da Real Techniques, que eu gosto de aplicar quando o blush é muito pigmentado. Esse aqui é o número 400. Deixa eu ver se ele pega. Ah, ele pega. É porque ele tem essa textura meio cremosa, você não sabe muito bem se é creme, se é pó. E essas cerdas assim mais largas e mais macias, às vezes
não pegam esse tipo de produto, mas esse aqui pegou, olha. E foi mesmo o ideal, porque aplicou de uma forma bem delicada, esfumando, sem deixar a chinelada, tá vendo? A gente consegue ver a cor do blush sem marcar. Ótimo. É esse o pincel para aplicação do blush Glow Play. Inclusive, todas as outras cores que eu tenho do Glow Play também estão lá meio esquecidinhos na minha gaveta, mas não são blushes que eu usei só uma vez. Eu com certeza usei mais de uma vez. Essa cor específica dessa embalagem, eu tenho certeza que eu usei só uma vez. Tanto que eu nem lembrava como que ficava no rosto. Mas olha, é um tonzinho apessegado que combina super com uma pele mais bronzeada, mais de verão. E olha, gostei dessa combinação junto com um bronzer Laguna. E olha, perfeito. Amei. Gostei de ter relembrado esse blush. Vou usar mais vezes. E agora eu vou para a sobrancelha, gente. A sobrancelha tem um produto aqui que eu comprei pelo hype, não vou mentir. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse produto e eu fiquei muito interessada em comprar. E aí, finalmente consegui tê-lo em minhas mãos. Eu só usei uma vez, gente. Eu só usei uma vez. Que é esse gel aqui de sobrancelha da Anastasia Beverly Hills. Eu vou abrir a tampinha. Vocês vão ver que tá praticamente novo. Tá aqui uma manchinha assim, que eu já passei o pincel, a escovinha de sobrancelha, mas foi uma vez só. Talvez eu não use tanto por conta do trabalho que dá, porque hoje em dia você tem essas outras embalagens que já vem com o pincel ali dentro, o produto dentro da embalagem, e você já aplica direto na sobrancelha. E aqui você tem que abrir, é uma tampinha de rosca, aí você tem que ter uma escovinha parecida com essa. Essa daqui eu até dobrei para ela poder encaixar aqui, para eu poder pegar o produto. E daí você vem aqui fazendo essa aplicação. Olha, faz tanto tempo que eu não uso que eu já até perdi a prática de como aplicar esse gelzinho. Mas ele é um gel muito bom, tá, gente? Ele vai grudar os seus fios. Olha só como penteia bem direitinho e deixando os fios no lugar. É um gel muito bom, mas de fato o trabalho que eu tenho que ter para aplicar esse produto me faz deixar ele de lado. Mas agora olhando assim, gostei da performance. Que tem alguns produtos de sobrancelha que vão fazer uma melequinha nos seus pelos e aí depois você tem que ter trabalho de limpar. Mas esse aqui não, olha. Achei que ficou bem bonito, sem precisar fazer preenchimento, só em pentear os fios e deixá-los assim no lugar. Eu acho que já deu, olha, um acabamento belíssimo. Porque na minha sobrancelha eu sempre acho que eu preciso preencher por conta de algumas falhas que eu tenho aqui. E aí eu às vezes fico assim, não vou passar só um gel sem nenhuma cor. Que aí eu acho que eu vou ter trabalho, porque eu vou ter que passar o preenchimento para depois vir com um gel. Mas agora aplicando aqui esse gel purinho da Anastasia Beverly Hills, que é um gel incolor, eu acho que ficou um resultado bem bonito e bem natural. O que que vocês acham? Gostei, viu? Eu vou ter que lembrar de usar mais vezes, porque de fato ficou um resultado que eu curto. Agora sim, vamos voltar para a paletinha da NARS para aplicar as sombras. Eu vou usar então essas sombras que tem aqui nessa paleta e eu vou começar, obviamente, fazendo um fundo, não fugindo do tradicional. Vou fazer esse fundinho com essa cor aqui, que é uma cor mais pêssego. E aí eu vou pegar assim, nossa, eu nem lembrava que vinha tanta pigmentação. Mas o bom é que as sombras da NARS são ótimas para esfumar, olha. Você não tem trabalho nenhum. Não cortei para vocês poderem ver, olha. Rapidinho esfumou, viu? Então, por mais que venha bastante produto assim na primeira leva, dá pra arrumar, tá vendo? Olha. Realmente ele tem uma pigmentação que entrega um resultado de imediato, mas não dificulta em nada o esfumado. Olha, os dois lados já finalizados e agora vamos para a sombra mais escura que nós temos aqui, que é uma sombra mate, mas ela tem um fundinho iluminado. Eu vou pegar com o mesmo pincel, vou pegar essa sombra aqui e aí eu vou aplicar no cantinho externo, olha, tá vendo? Ela tem essa iluminação aqui.
Inclusive, eu tô percebendo que as outras sombras também são cintilantes. Essas duas aqui do canto são de brilho, então não é um tipo de paleta que eu levaria, por exemplo, para uma viagem e usar somente ela em mais de um dia, digamos. Se eu tiver que fazer um look de vários dias diferentes e ocasiões diferentes, não é uma paleta tão versátil, a não ser que você queira fazer o mesmo look todo dia. Eu, quando eu tô em viagem, gente, eu gosto de ter opções diferentes para fazer a minha maquiagem, porque às vezes eu não tô naquele mood de fazer uma pele com mais acabamento, com mais cobertura, ou os olhos tão marcados, ou com delineado, enfim. Então, quando eu vou viajar e eu sei que eu vou passar pelo menos uns 3 dias fora, eu gosto de levar maquiagens que me deem essas opções. Então, de preferência, uma paleta só, para a gente também não ficar carregando um monte de paleta na bolsa. E nesse caso aqui, eu acho que essa paleta não seria a escolhida. Eu acho que ela é uma paleta para você usar em casa mesmo, pelo menos na minha opinião. A não ser que você seja muito aquela pessoa que só vai usar um tipo de maquiagem todos os dias e até aí tudo bem. Mas essa não sou eu não, tá, gente? Eu gosto de variar. Olha, mas apesar disso, eu tô achando que ficou uma combinação lindíssima essas duas cores. E para finalizar, vamos lá dar um toque de brilho, mais brilho ainda nesses olhos. E entre essas duas cores, eu não tô querendo pegar esse aqui não, que eu tô achando um amarelo muito dourado, muito aberto. Então eu vou ficar nessa outra sombra aqui, que parece ser um pouco mais clarinha do que o marrom, o bronzer que a gente já aplicou, só que com mais brilho, tá vendo? Olha só como é que ela entrega aqui bem mais iluminação no cantinho interno. E depois eu venho com o pincel para ajudar a esfumar isso aqui e ficar muito mais bem distribuído. Mas olha, eu já estou aqui encantada. Eu não acho que eu fiz esse look quando eu usei essa paleta. Não me recordo de jeito nenhum. Eu vou até pegar um pincel mais preciso para fazer esse cantinho. Esse aqui, olha. Esse também é Real Techniques. Vocês sabem, né, gente? Eu sou muito fã da Real Techniques. Eu compro... Bom, agora eu não preciso comprar mais, porque eu já tenho bastante. Mas quando eu comecei a comprar pincéis e eu via bastante promoções de kits diferentes de pincéis da própria marca... E sempre que eu via algum interessante, eu ia lá e comprava. Esse aqui é o número 075. Eu gosto desse aqui para fazer esse tipo de acabamento. Uma iluminação, um pontinho de luz assim no cantinho do olho, olha, tá vendo? Fica bem discreto. Dá para você pegar aqui, olha, com precisão e faz um acabamento, olha, bem bonito para finalizar aqui o look dos olhos. Ai, é muito lindo esse pincel, muito fácil de usar, sabe? Muito prático. E aqui, olha, eu tinha pego mais produto na paleta, mas eu nem precisava, viu? Eu vou até tirar um pouco do excesso, porque acabou ficando um pouquinho marcado aqui. Vou dar uma esfumada, porque tinha já produto suficiente aqui nos olhos. Olha como é que ficou um brilho lindíssimo. Eu amei esse tom. Bronzer é uma tonalidade que me pega, gente. Eu gosto muito desse tom, dessa pegada assim mais bronzeada, mais quente. Eu sou apaixonada por tons quentes. Também gosto dos tons frios. Eu tenho uma paleta da MAC só de tons frios, paleta de sombras, que até me surpreendeu. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Mas na hora de escolher entre quente e frio, sem dúvida eu sou do quente. Me contem aí, vocês são do quente ou do frio? Eu sou total do quente, como vocês estão vendo aqui, olha. Fala sério, não ficaram lindas essas cores? Eu amei, amei. E hoje, em homenagem a essa paleta, vamos embora botar para uso. Vou fazer também um acabamento aqui na região dos cílios inferiores, que é algo que eu quase não faço. E eu vou usar um pincel um pouco mais estreito. Vou usar esse aqui. Também Real Techniques, gente. Ele tem as cerdas assim mais achatadinhas. Esse aqui é o número 321. E aí, eu quero pegar a cor escura que eu apliquei no cantinho externo. E aí, olha, já vou fazendo aqui esse acabamento, que eu acho lindíssimo quando encontra com um cantinho externo que você fez na sua pálpebra. Eu acho lindíssimo esse acabamento.
Demorei um pouco para conseguir fazer de um jeito que não me deixasse igual panda, gente. Eu demorei para encontrar essa técnica, viu? Porque as primeiras vezes que eu tentava fazer isso, nossa, era um desastre. Era um desastre total. E quando eu coloco a máscara de cílios, eu acho que dá assim aquele toque final, principalmente nos cílios inferiores, é para fechar com chave de ouro, né? E aí, depois eu venho com essa cor aqui mais salmãozinha, mais clarinha, e coloco um pouco abaixo para dar, olha, um sombreado que deixa mais bonito ainda. Nossa, esse tipo de acabamento realmente deixa os olhos lindíssimos. Não importa se você tem um olho mais aberto, um olho mais fechado, olhos claros, olhos castanhos, qualquer olho fica lindo com esse tipo de acabamento, vocês concordam? E é super fácil de fazer, né? Lembrei agora que eu vou também fazer, olha, um pontinho de luz aqui com iluminador embaixo da minha sobrancelha, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então eu vou pegar de novo aqui com o iluminador e passar aqui, olha, bem no cantinho da minha sobrancelha, que eu acho que também é um truque que fica lindíssimo. Olha, que pele dourada, gente, lindíssima de verão. Nossa, eu sou apaixonada por esse tipo de acabamento, viu? Isso sou muito eu, muito eu. Desde que eu comecei a me aventurar mais nesse mundo de maquiagens, quando eu faço uma maquiagem assim, mais bronzeada, mais puxada para o marrom, eu fico encantada. Então, os olhos estão quase prontos. Olha, essa paleta, gente, ela trabalhou hoje com louvor, viu? Ela merece total ser relembrada e para que eu traga ela para o meu dia a dia com mais frequência. Obviamente, não com esses olhos tão iluminados para trabalhar, para fazer reuniões. Não tem como, mas se eu tiver que sair, participar de alguma festa, algum evento, alguma coisa assim que dê esse tom assim mais descontraído, mas que ao mesmo tempo fique elegante, eu acho que super se encaixa. Amei relembrar essa paleta. NARS arrasando como sempre, né? Continuando então, gente, agora vamos para os cílios. E vocês já sabem aí, né? Acabei dando um spoiler, qual é a máscara de cílios que eu usei uma vez só e foi exatamente a marca Iconic London. Essa máscara aqui, realmente, eu nem me lembro como que é o pincel. Vou abrir agora para conferir junto com vocês. E olha, é um pincel bem fininho mesmo, gente. Vai ser até difícil pegar meus cílios com esse pincel. Deixa eu pegar aqui o espelho da Estée Lauder para me ajudar. Porque eu tenho os cílios curtos e não muito densos. Então, quando eu tenho, assim, cerdas muito curtas, me dá um pouco mais de trabalho para alinhar os fios. Olha, eu acho que é um tipo de produto que eu preciso fazer reaplicação mais vezes. Mas esse tipo de pincel que tem essa escovinha com cerdas de silicone tem suas vantagens também, porque tem menos risco de você borrar, que essas cerdas, por elas serem mais curtinhas, elas não vão passar ali entre os seus fios e tocar na sua sombra. Então, muitas das vezes já começa a carimbar ali se você tem essas cerdas do pincel muito longas. Só que o que eu tô percebendo aqui, tá dando uma acumulada nos meus fios e não tá separando os fios. Eu vou parar por aqui, porque senão vai começar a fazer aquele efeito terrível de pata de aranha, que eu detesto, gente. Nossa, se isso acontece, eu sou capaz de tirar a maquiagem inteira. Se eu estiver me arrumando para sair, eu sou capaz de tirar a maquiagem, porque tem coisa mais feia do que cílios com esse tipo de acabamento de pata de aranha. Eu não gosto. Vocês gostam? Ai, gente, me dá uma gastura se eu ver que isso está acontecendo. Então, chega uma hora, dependendo realmente do aplicador, que você tem que parar. Senão, vai dar esse efeito. Eu também não me apaixonei por essa máscara, acho que por isso, olha. Eu tô tendo dificuldade de fazer essa aplicação sem dar esse efeito pata de aranha. Se eu continuar aplicando, vai trazer essa aglomeração do produto nos meus fios. Então, eu vou parar por aqui. Mas agora eu vou aplicar bem suavemente nos cílios inferiores.
Essa é a parte boa de ter um pincel assim, mais fininho, menos gordinho, porque você não corre o risco de borrar a sua pele, tá vendo? Eu abro assim os olhos, sem piscar, e vou fazendo aqui a aplicação dos cílios inferiores, sem borrar. Nesse ponto, esse pincel ajuda bastante. Mas também nos cílios inferiores eu tenho que ter esse cuidado, senão, olha, ele começa a grudar e os fios dos cílios inferiores são mais fininhos e mais curtos ainda, então o risco é grande. Eu vou só dar uma ajustada aqui no finalzinho, que deu uma acumulada, tá vendo? Que aí eu tiro assim, com a pontinha do dedo, e aí eu não corro risco de carimbar a pele. Mas com os cílios aplicados mesmo com essa máscara, eu acho que completou aí o look dos olhos. Olha que lindo! Mas total crédito para as sombras da paleta da NARS, viu? Essa máscara aqui, de fato, ela vai continuar esquecida por um tempinho. Por um tempinho ela vai ficar assim. Então, agora vamos para os lábios. E eu estou aqui realmente com bastante empolgação para trazer para vocês os produtos de lábios, porque, mais uma vez, eu não me lembro como que eles ficaram, porque eu usei só uma vez e faz muito tempo. Não é um produto que eu comprei há pouco tempo e que, né, eu vá lembrar da performance dele. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aqui nos meus lábios um pouquinho do balme que eu tinha aplicado. Eu vou tirar o excesso com o papel higiênico que eu tenho aqui, mas ele já tá um pouquinho usado, vocês não reparem. Tirar só um pouquinho aqui do excesso, para que o lápis labial possa também deslizar. E aí, esse produto específico, vou falar do lápis labial primeiro. É esse aqui da Lancôme. Eu comprei esse lápis, olhei a cor pela internet, não foi em loja física, e eu achei que ele fosse ser um lápis que eu iria me apaixonar. Não só a cor, eu digo a própria marca, porque eu tenho vários produtos Lancôme e normalmente eles não me decepcionam, principalmente os de maquiagem. Mas até onde eu me lembre, os lápis Lancôme não ganharam meu coração, principalmente comparado a outras marcas, tipo MAC, Fenty Beauty, são lápis que eu sou muito apaixonada. Mas a Lancôme, até onde eu me lembre, tá, gente? Pode ser que agora aqui na aplicação eu me lembre de outro motivo que tenha feito eu deixar de lado esse lápis. Mas vamos lá aplicar. Essa cor aqui é a número 26 Don't Be Shy. É um tom alaranjado, eu acho, apessegado. Vou lembrar agora. Vamos fazer a aplicação, que aí de fato eu vou ver como que ele fica aqui nos meus lábios. Olha, ele é bem laranja mesmo. Tudo bem, porque hoje a pele ela tá mais bronzeada, mais quentinha, então vai combinar. Misturando assim nos lábios para poder dar uma esfumada. E olhando assim, eu até que simpatizei com essa cor. Acho que o que pode ter acontecido é que quando eu testei essa cor, talvez eu não tenha feito olhos assim, com esses tons mais amarronzados, para combinar. E de fato é um lápis, é uma cor que não vai combinar com qualquer maquiagem. Mas no sentido da fórmula do produto, eu acho que foi isso que não me fez me apaixonar muito por esse lápis e acabar deixando ele de lado. Porque como eu disse para vocês, eu tenho outras duas cores. E essas outras duas cores também eu não me lembro de usar com muita frequência. Eu acabo indo direto Fenty Beauty ou MAC. Então, eu achei ele um pouco seco para os lábios. E olha que eu tinha aplicado o balme antes, tirei excesso. Mas eu achei a fórmula assim um pouco seca comparado às outras marcas que eu gosto mais. E agora de batom, na verdade ele é um Bomb Gloss, vocês já sabem de que eu tô falando, né? Fenty Beauty, pois é, gente, mas calma, não é aquela linha tradicional, a primeira que foi lançada. Esse aqui é aquele com brilho, que traz um acabamento de glitter, que de fato é algo que eu não tô muito acostumada. Talvez seja por isso que eu tenho usado só a primeira vez que eu fui testar e depois eu não vi nenhuma outra ocasião que coubesse eu usar esse gloss. Então, bora lá, vou aplicar aqui. Ele é lindíssimo, tá? Não me levem a mal,
Mas é aquilo, não é o tipo de batom que você vai usar numa reunião de trabalho, né? Que olha, a quantidade de partícula de brilho que ele entrega é quase que uma maquiagem de carnaval, festa, evento, festival, algo assim. Estão vendo esse acabamento aqui bem brilhoso, cheio de glitter, que como eu disse é belíssimo, mas não é para qualquer ocasião. E assim ficou a aplicação desse gloss. Só para lembrar aqui, ele é o Gloss Bomb Sticks, mas ele é da linha High Shimmer, que justamente entrega, olha, essa cintilância aqui no fundo, independente da cor que você vai escolher. A cor que eu tô aplicando é a See You in My Way, acho que é isso. Vou colocar aqui no box de descrição para que vocês possam também conferir, caso vocês estejam interessados em comprar ou dar uma testada na loja física. Mas é lindo, é bem bonito. Só que não é para qualquer ocasião, né? Tá aí o resultado dessa aplicação. E antes de finalizar essa make, como eu disse para vocês no início do vídeo, eu vou aplicar esse toner aqui da Biosense no final de tudo, que eu quero ver se vai trazer mais viço ainda. Apesar de que vocês estão vendo aqui que essa pele, olha, ela já está super radiante, super iluminada, mas eu quero testar, eu quero ver se eu posso contar com esse produto também na finalização da make. Então, bora lá aplicar. Ai, tem um cheirinho super refrescante, eu já falei pra vocês, né? E depois que secar, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas de cara, com a pele úmida ainda, a gente já percebe, olha, que trouxe de verdade essa radiância, esse viço de volta, uma hidratação e não mexeu nos produtos que eu já tenho aqui aplicados. Lembrando que o único pó que eu apliquei foi o pó compacto e não foi na região toda do meu rosto, foi só na zona T e aqui embaixo dos olhos, mas mesmo sendo um pó compacto, reparando aqui bem de pertinho, não marcou em nada as minhas linhas. Nem parece, na verdade, que eu apliquei um pó compacto, essa é minha opinião. E eu tô falando desse aqui, da Estée Lauder, que eu mostrei pra vocês na hora que eu fiz essa aplicação. Achei que foi um pó que dá pra gente substituir em algumas ocasiões o pó solto. Lembrando, só em caso de emergência eu ainda consigo sentir essa diferença entre o pó solto e o pó compacto. Então, o pó solto ainda é a minha preferência na hora de finalizar e fazer essa cobertura da base, fazer selar essa base, mas até que esse pó aqui, olha, deu conta do recado, viu? Não deixou a minha pele esturricada, nem marcou nada. E agora, com esse toner aqui, gente, essa pele, ela tá assim, pele de desfile, daquelas... Não tô dizendo que eu sou modelo, tá, gente? Estou muito longe de ser uma modelo de passarela. Mas eu digo assim, o acabamento da pele é esse tipo que eles aplicam, que os maquiadores fazem, não é? Em modelos de passarela, para que acabem trazendo assim essa vibe de luxo, de uma pele assim, olha, mais radiante. Não que eu tenha ido já a qualquer tipo de desfile de moda, é o que eu vejo em TV, bom, é a ideia que eu tenho, mas estou amando esse acabamento aqui, gostei bastante. Me contem aqui o que vocês acharam também. E esse foi o vídeo de hoje, uma make só com produtos que eu tenha usado apenas uma vez e que estavam ali guardadinhos, esquecidos nas minhas gavetas. Eu amei construir esse look aqui com vocês, fiz redescobertas, o que é interessante quando a gente traz esse tipo de tema, porque nos ajuda também a relembrar o que a gente tem nas nossas gavetas, na nossa penteadeira, que teve um motivo pelo qual nós escolhemos na hora de comprar, e às vezes acaba caindo aí no esquecimento com o dia a dia, com o corre-corre, e até porque a gente compra novos produtos que acabam aí ocultando o que eles tinham de bom. Mas eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, de ter feito aqui esse vídeo. E desejo a vocês um excelente resto de domingo. Não se esqueçam, nosso próximo encontro, quarta-feira. Nos vemos lá. Um beijo e tchau, tchau!